Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre o charuto toscano, esse charuto diferente e cheio de história. Eu vou falar um pouco da história da marca, vou comparar alguns modelos e vou explicar para vocês o processo de produção, que é um pouco diferenciado. Eu espero que vocês gostem. Ativa o sininho, assina o canal, manda para os amigos e vem comigo. Oi, gente, vamos falar de toscano. Eu separei um aqui para eu fumar, eu tenho a metade aqui de um e eu vou explicar por que a metade. Eu vou fumar o clássico da marca. Eu tenho 5 toscanos diferentes aqui que eu vou fazer review com vocês. Eu fumei esses charutos nos últimos dias, comparei eles, fumei ao mesmo tempo de fortalezas semelhantes, então eu tenho várias anotações para dividir com vocês e vou contar um pouco da história dessa marca. Bom, antes de contar da história da Toscano para vocês, eu vou acender o meu para a gente poder fumar junto enquanto eu conto a história. O charuto é um pouco diferente, mas acende do mesmo jeito, por difusão de calor, como a gente já falou em outro vídeo. Bom, a história da Toscano ela começa em 1815, na Península Itálica, no Grão-Ducado da Toscana. Acontece por um descuido. É deixado do lado de fora de uma fábrica de tabacos um fardo de folha Kentucky, chove, encharca essas folhas e para não perderem toda essa matéria-prima que era importada dos Estados Unidos, eles secam essas folhas de forma artificial e acabam descobrindo a base do toscano que a gente conhece hoje. O toscano só vai virar toscano mesmo em 1818, quando o Grão-Duque da Toscana, Ferdinand III, resolve oficializar a produção desse tipo de charuto. Bom, por volta de 1850, começam as tentativas de plantar o tabaco Kentucky no solo da Península Itálica. Essas tentativas foram bem sucedidas e dos próximos 50 anos eles vão aperfeiçoando essa plantação. Quando chega em 1900, algumas fábricas decidem parar de trabalhar com outros tabacos e passam a trabalhar única e exclusivamente com o tabaco Kentucky. Em 1948, por conta da Segunda Guerra e da recessão, os italianos começam uma prática de partir o charuto ao meio. E observando essa prática, a Toscano resolve lançar o Toscanello, que são aquelas caixinhas com a metade do charuto toscano. Mas a Toscanello só vira a Toscanello que a gente conhece hoje em 2000, quando a marca começa a colocar infusão. O primeiro a ser lançado foi o de anis, mas o maior sucesso da marca é o de café. E aí em 2016, a Toscano já é um sucesso mundial, já exporta para 77 países e vende em torno de 200 milhões de unidades por ano. Hoje na Itália são 250 fazendas, mais ou menos, que cultivam o tabaco Kentucky e são 2 fábricas que fazem o toscano. Eu abro uma. Bom, agora eu vou falar com vocês um pouco sobre o processo de produção da Toscano e falar um pouco dos toscanos que eu tenho aqui. Eu estou fumando uma metade do clássico, que é o meu predileto. E aí eu tenho aqui, isso aqui é por ordem de Fortaleza, um Garibaldi, um Estilo Novo, um clássico, um Antico e um Originale. Esses são os 5 toscanos que eu experimentei ao longo dessa semana para dividir minhas impressões com vocês. Eles geralmente vêm nessas caixinhas, que vem 5 unidades, mas o Estilo Novo, especificamente, vem em 3 unidades numa caixinha super fofa, que é de madeira, uma madeirinha, não tem tampa e é muito bonitinho. Bom, os charutos toscanos, eles são long filler, apesar de não usar a folha inteira, porque a folha Kentucky é uma folha enorme. Então eles usam parte dessa folha, mas ainda assim ele é considerado long filler. Ele não tem capote, é só a tripa e a capa. O processo de produção é um processo bem interessante. Essas folhas elas não secam ao sol, elas secam num galpão com carvalho por pelo menos 22 dias. Depois que passa esse período de secagem, as folhas são encharcadas e quando elas chegam a 70% de umidade,
é que elas podem ser utilizadas para criar o charuto, para enrolar o charuto. Uma vez o charuto pronto, eles têm um tempo de descanso. E aí você me pergunta, não, bom... Todos os charutos toscanos são feitos com folha Kentucky. Como é que você diferencia o sabor de um do outro? Na minha opinião, o sabor ele é bem sutil. A diferença de sabor de um para o outro é sutil. A Fortaleza diferencia um pouco mais. Mas o tempo de defumação do charuto, o tempo de descanso e o terroir também vai influenciar. Eu falei que são 250 fazendas pela Itália, então o terroir do sul ele é diferente do terroir do norte e, além disso, a Toscana ainda usa também o tabaco Kentucky vindo dos Estados Unidos. Uma coisa interessante é que o charuto toscano ele não tem uma grande evolução de sabor. Eu acho que por ele ser defumado, ele acaba absorvendo um sabor específico, um aroma específico, e você tem esse sabor e esse aroma até o fim, que é um sabor forte, é um aroma forte. É um charuto muito interessante, muito diferente de qualquer outro tipo de charuto que eu já fumei. Como eu falei, você pode cortar ele ao meio, ele é um pouquinho mais rígido, então ele não desenrola quando você corta ao meio, isso é uma prática normal. E o que eu faço, eu geralmente corto ao meio, fumo uma metade e se eu sentir necessidade eu fumo a outra. Eu nunca fumo o charuto inteiro sem cortar de uma vez, mas isso é uma prática minha. O que eu falo agora? Uma coisa que eu quero dividir com vocês é a forma de armazenar esses charutos. Eu não aconselho, de forma alguma, colocar um charuto toscano dentro do seu umidor com outros charutos. Como eu falei, ele tem um aroma forte e vai passar para os outros charutos. Então, o que eu faço? Além disso, ele é um charuto que deve ser mantido numa umidade diferente. Os nossos charutos a gente geralmente mantém em torno de 70% de umidade e os charutos toscanos em torno de 62%. O que eu faço? Cada caixinha minha de toscano vai com um sachêzinho de boveda de 62%, vai dentro de um ziplock, eu fecho esse ziplock e depois eu junto todos os meus saquinhos de toscano dentro de um outro ziplock, coloco aqui dentro, fecho e aí isso aqui vai para o meu umidor, porque ele não vai nem pegar a umidade dos outros charutos, nem passar cheiro. E aí, cada saquinho desse individual, eu tenho um mini bovedinha desses que é para 5 charutos. Agora eu vou dividir minhas impressões com vocês. Como eu falei, eu fumei 5, eu não tenho como fumar todos. A Toscano tem 60 anilhas diferentes, é um sucesso na Itália e no mundo. E para vocês terem uma ideia, ela representa 96% do mercado de charutos na Itália. Então é muito consumido mesmo. Eu experimentei esses 5, vou dividir com vocês as minhas informações, vou pegar as minhas anotações e já vou. Bom, eu vou começar falando do Garibaldi, que é o mais suave que eu experimentei. Ele é um Double Perfecto, ring 38. Ai, aqui tá em polegada. Bom, o primeiro charuto que eu vou falar é o Garibaldi. Ele é de uma Fortaleza suave e ele é um Double Perfecto, 152 milímetros por 40 de ring. Ele é um charuto que tem uma capa marrom clara, oleosa. A frio, ele tem um aroma de defumado suave, que é um aroma, o defumado é um aroma que vai estar em todos os charutos toscanos, faz parte da produção, né? Ele tem um toque de cedro muito evidente quando você puxa a frio o charuto. E aceso, ele tem uma fumaça bem cremosa, densa. E aí você passa a sentir mais o sabor de tabaco do que o sabor de defumado, que foi uma característica que eu achei interessante, porque nos outros toscanos eu sinto mais o defumado do que o sabor de tabaco em si. E eu senti um quê de especiarias também, ele tem um fluxo bem controlado, não é um fluxo preso, mas também não é um fluxo solto. E é interessante, porque ele tem esse fluxo controlado, mas traz essa fumaça cremosa, essa fumaça densa. Meu segundo que eu vou falar é um de Fortaleza Média, chama Estilo Novo, que é esse da caixinha bonitinha que eu mostrei. Ele é um Lonsdale, ele tem 165 milímetros de comprimento por um ring de 40, tá? Ele tem uma capa fosca, a capa dele não é oleosa, ela é bem fosca. Ele tem um tom marrom um pouco mais escuro. É um tom que me remete a um chocolate 70%. Ele tem um aroma de defumado suave, com um toque que eu achei que era de incenso.
Para mim, me remeteu muito a esses incensos que a gente acende em casa. Muito, muito cheirosa a fumaça dele, muito cheirosa. A frio, um defumado muito suave, ele tem um fluxo solto, um sabor mais forte e concentrado depois de aceso do que a frio. O sabor ficou bem intenso. Ele tem um retroreio, no retroreio dele ele tem uma ardência no palato, e interessante porque eu não senti nenhuma ardência no nariz. Ele traz um aroma perfumado, como eu falei, fortaleza média e também uma fumaça densa e cremosa, que é uma característica dos toscanos. Passando para o clássico, que é o que eu estou fumando hoje, é metadinha aqui. O clássico é um charuto de fortaleza média forte, mais para médio do que para forte, mas a marca caracteriza como média forte. É também um Double Perfecto de 152 por 40. Ele tem uma capa bem oleosa. A frio, ele tem esse aroma defumado de todos os toscanos. Tem um toque de especiarias. E ele, para mim, ele é muito parecido com um Antico. Muito. A capa dele já é uma capa marrom um pouco mais clara, meio chocolate ao leite. E tem um fluxo controlado. Aceso, ele tem um sabor de defumado sem amargor. Eu não senti nenhum amargor nele. E também uma fumaça densa e cremosa com aroma muito agradável. Esses charutos, eles têm um cheiro da fumaça muito diferente de qualquer outro charuto daquele formato parejo normal. O Antico, ele é também pela marca Fortaleza Média Forte, mas ele é mais forte do que o clássico. Ele é um Double Perfecto de 152 por 40. Ele tem um aroma defumado, a capa é muito oleosa e é um marrom que não chega a ser um marrom escuro, muito escuro, é um marrom médio escuro. A frio eu senti só o defumado, no sabor eu senti um amargor forte, no retroreio eu senti uma ardência forte no nariz e ele tem um fluxo mais solto. E uma curiosidade, esse charuto aqui ele foi criado em 1973. Por último, eu tenho o Originale Roots, que é Fire Cured e é o forte da marca. Ele é um lanceiro barra panatela, que a marca diz. Ele tem um ringue de 40, ele é 170 de comprimento. Esse charuto aqui, ele tem um certo dulçor muito interessante. Ele tem um fluxo mais controlado, uma capa que tem um cheiro de couro defumado e eu senti um cheiro de rapadura. Quando eu senti assim, bota assim no nariz para sentir, eu senti um cheiro de rapadura. E esse dulçor dessa rapadura eu senti no sabor depois de aceso. Gente, era isso que eu tinha para dividir com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, divide com os amigos, deixe seus comentários e a gente se vê na próxima.